E aí galera, tudo bem? A gente vai continuar aqui falando sobre osciladores lineares. Essa vai ser a nossa última aula dessa disciplina, dessa versão da disciplina, né? A gente não vai esgotar o tema de osciladores lineares, existem várias outras soluções, né, com filtros sintonizados, com osciladores a cristal, que a gente não vai abordar na disciplina por questão de tempo mesmo. Hoje a gente vai fechar essa parte falando sobre osciladores transistorizados. Né? Então, primeiro, por que pensar em osciladores transistorizados se montar com osciladores, com amplificadores operacionais é tão simples? Né? Então, a questão é, se eu quiser gerar sinais de altíssimas frequências, né, megahertz, gigahertz, né, osciladores com amplificadores operacionais não são muito interessantes, porque problemas como o slew rate e a banda passante desses dispositivos vai limitar muito o desempenho desses sistemas em alta frequência. Então, se eu quero circuitos com altíssimas frequências, eu tenho que usar circuitos transistorizados com filtros seletivos, normalmente filtros LC, né, ou circuitos tanque, como a gente pode dizer também, ou circuitos a cristal, que no final das contas também é um circuito que tem algum tanque ali, mas é um cristal piezoelétrico que eu posso excitar e ele vai oscilar numa determinada frequência, e normalmente uma frequência muito alta e bem precisa. Né? Então, questão de aplicação, esses geradores vão ser aplicados basicamente para gerar portadores de moduladores de telecomunicações e geradores de clock em circuitos de eletrônica digital. Né? Começando sobre os osciladores transistorizados mais comuns, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter basicamente um circuito transistorizado, onde o seu elemento de ganho, né, a sua impedância de coletor, por exemplo, vai ser um filtro seletivo passa-faixas, né, que ele que vai determinar qual que vai ser a frequência de oscilação. Né. Eu tenho basicamente aqui duas topologias bem clássicas. Uma é a topologia Colpitts, que é essa aqui, onde eu tenho um divisor capacitivo, né, formando o meu circuito tanque junto com esse indutor L aqui, e eu tenho o circuito indutivo, né, o circuito Hartley, que é esse aqui, onde eu tenho agora um divisor indutivo formando o circuito tanque com essa capacitância maior aqui. Beleza? Tá, então esse é o elemento oscilador, que a gente vai discutir um pouquinho melhor daqui a pouco. Agora, onde está o limitador não linear que a gente precisa para estabilizar a tensão? O próprio transistor vai funcionar como esse limitador não linear, porque como ele tem uma curva não linear em si, uma curva exponencial, à medida que a tensão vai subindo, né, o meu circuito vai se aproximando das suas regiões de corte de saturação, e aí a condutância desse circuito vai mudar, né, fazendo com que eu estabilize o meu ganho, então não preciso fazer muita coisa. O problema disso é que, como eu vou depender da característica real do meu transistor para fazer essa limitação, definir no projeto um valor específico para a tensão de pico da minha senoide de saída é um pouquinho mais complicado. Né? Existem algumas matemáticas que tentam explicitar isso, não vai ser o escopo dessa disciplina discutir essa matemática, mas uma solução bem simples é projetar o circuito e fazer simulações usando um simulador da tecnologia SPICE, né, que vai te dar uma resposta bem próxima do real. Beleza? Bom, então vamos analisar só o oscilador Colpitts, porque o Hartley seria o dual disso. Então, só para a questão da gente entender, né? O circuito completo seria mais ou menos isso. Eu tenho, obviamente, né, elementos para fazer a polarização desse circuito. É interessante só comentar o seguinte, que esse indutor aqui é um indutor de alto valor, que é chamado também de choque, né? Que ele serve para deixar passar a polarização, mas ele bloqueia basicamente os sinais CA. Então, para pequenos sinais, esse indutor aqui ele é um circuito aberto. Beleza? E os demais capacitores, eu tenho capacitores de bypass aqui e aqui, que servem simplesmente para posicionar a minha polarização. Em pequenos sinais, eles basicamente vão curto-circuitar o circuito. Beleza, a gente não está aqui para discutir a polarização do circuito. Em pequenos sinais, o que a gente pode ver é basicamente esse tipo de comportamento aí, né? Então eu vou ter o meu circuito tanque aqui e essa resistência R aqui é basicamente uma associação da resistência de saída do transistor com algumas outras cargas que podem eventualmente existir ali, beleza? Bom, destrinchando um pouco esse meu circuito, né? O Cedra faz uma consideração que a impedância do resistor RP que existe aqui vai ser uma impedância bem maior do que a impedância do circuito capacitivo, então ele ignora para fins de simplificação. E aí é o seguinte, eu tenho o meu circuito aqui, eu posso usar diversas técnicas para poder tentar analisar meu ganho de malha, mas eu posso pensar naquela que a gente está acostumado. Eu vou abrir meu circuito aqui,
né? Que é um ponto onde eu tenho uma alta impedância, né? Vou considerar o meu VP como minha tensão de teste, VT, e tentar calcular quanto que é essa tensão VR, né? É bem simples, né? Porque agora eu vou aplicar a minha tensão VT, ela vai aparecer aqui. Então eu vou ter que a minha tensão VC vai ser basicamente menos GMVT, que multiplica o quê? R em paralelo com XC1, que é a reatância capacitiva desse ponto, em paralelo com X equivalente, que é basicamente a impedância equivalente vista aqui, né? Que vai ser basicamente a série entre esse indutor e esse capacitor, beleza? Bom, uma vez calculada essa tensão, eu posso encontrar agora a tensão VR simplesmente fazendo um divisor de tensão, né? Pegando VR vai ser igual a VC, que multiplica XC2, que é a reatância capacitiva deste capacitor, dividido por XC2 mais XL, né? Que é a reatância indutiva desse indutor aqui de cima, que é basicamente um divisor de tensão. Fazendo isso aqui, eu vou encontrar o quê? Essa equação aqui. Então, meu ganho A beta vai ser basicamente isso aí. Beleza? Bom, agora eu posso fazer o mesmo procedimento que eu venho fazendo nos outros osciladores, né? Vou pegar esse ganho de malha, substituir S por J ômega e tentar encontrar a posição onde isso vai dar 1. Né? Fazendo essa matemática, eu vou encontrar o quê? Que a frequência de ressonância, né? A frequência de oscilação desse circuito é 1 sobre raiz de LC equivalente, onde C equivalente é C1 vezes C2 dividido pela soma dos capacitores, né? E que eu preciso ter GM vezes essa resistência equivalente aí, no coletor do meu circuito, igual a C1 sobre C2 para esse circuito poder oscilar. Na prática, eu tenho que fazer isso ser um pouquinho maior do que 1 para ele ficar instável, né? E aí depois a própria saturação do meu circuito vai estabilizar a tensão. Beleza? Então basicamente é isso. Não? Olha, o oscilador Colpitts não tem mistério nenhum. Lógico que existem detalhes práticos aqui, né? Como dependendo da forma de onda, dependendo da operação do meu circuito, esse meu GM pode ser um pouco complexo de calcular, principalmente se eu tiver operações em grandes sinais, que aí eu teria que ver como que ela vai afetar esse valor efetivo do GM, né? E também eu vou depender muito do conhecimento da resistência de saída do meu transistor, da tolerância dos meus capacitores. Então existe uma técnica, né? Uma experiência que deve ter para projetar um circuito desses em altíssima frequência, beleza? Mas basicamente é isso que a gente tem para o nosso oscilador Colpitts. O Hartley seria muito similar, só que agora em vez de ter um divisor capacitivo, eu tenho um divisor indutivo. Isso vai impactar um pouquinho as minhas equações, beleza? Bom, outro circuito oscilador com transistores é o oscilador LC, né? Também usa um circuito tanque, com acoplamento cruzado, que é basicamente esse que está mostrado aí. Eu tenho dois circuitos, né? Aqui está mostrado com MOSFET, onde eu tenho um circuito tanque no dreno de cada MOSFET, só que a tensão de dreno de um MOSFET vai acionar o gate do outro, né? Então tem uma oscilação cruzada aí. Fazendo um diagrama de pequenos sinais, eu vou encontrar isso aqui, né? Que é um circuito muito simples, né? Pensando em MOSFET, porque o MOSFET basicamente tem uma impedância de entrada infinita, aqui, né? Então, o que acontece? O ganho de cada bloco, né, pensando neste elemento aqui como um bloco, vai ser basicamente, né, então a função de transferência de cada bloco, né, que eu ganho, vai ser basicamente menos GM, que multiplica RP em paralelo com RO, que é a resistência de saída do próprio transistor, em paralelo com SL, em paralelo com 1 sobre SC. Então, olha só, é isso aí que a gente tem, né? Bom, e como é que vai ser meu ganho de malha? O meu ganho de malha vai ser a função de transferência de um bloco vezes a função de transferência do outro bloco. Então, eu vou ter basicamente menos GM, RP em paralelo com RO, em paralelo com SL, em paralelo com 1 sobre SC ao quadrado, né? E aí eu posso usar todo o conhecimento que eu tenho de critério de Barkhausen para tentar determinar onde esse circuito vai oscilar. Fazendo as contas, eu vou encontrar que a frequência de ressonância é 1 sobre raiz de LC, né? Que é a frequência de ressonância de um circuito tanque, então não é nada surpreendente, né?
E nessa frequência, então, eu basicamente vou fazer com que o meu circuito tanque tenha uma impedância infinita. Logo, os ganhos de cada bloco se tornam basicamente menos GM RP em paralelo com RO, né, onde RO é a resistência dos próprios transistores. Né, e para oscilar, eu tenho que isso aí tem que ter um valor igual a 1, né, já que o meu ganho final, né, vai ser a 1 ao quadrado, por exemplo. Né? Então, se eu fizer GMRP em paralelo com RO igual a 1, eu vou ter o atendimento ao critério de Barkhausen. Né? E se eu fizer isso aí ser um pouquinho maior do que 1, eu vou fazer meu circuito ficar instável, que é o que eu quero. Né? E, novamente, a própria característica não linear dos meus MOSFETs vai fazer a minha estabilização de tensão. Tranquilo? Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a gente pode comentar rapidamente aqui sobre o oscilador linear a cristal. Então, o cristal de quartzo aqui, um cristal piezoelétrico, ele é um elemento que provoca uma ressonância mecânica quando a gente incita ele com alguma tensão elétrica. Então, a gente vai fazer uma oscilação. Do ponto de vista de modelagem, o cristal pode ser visto também como um circuito tanque, né? Então, eu tenho uma indutância e duas capacitâncias. É um pouco diferente, porque agora eu tenho diferentes regiões de comportamento, né, para o meu circuito, uma região capacitiva, uma região indutiva, mas basicamente eu tenho um circuito tanque. Né, e eu posso colocar esse circuito dentro de uma malha de realimentação, com um amplificador aqui, né, e modelar esse circuito da mesma forma e tentar encontrar qual que vai ser a frequência de ressonância desse circuito. Né. A questão do cristal é que ele tem uma frequência de ressonância aqui bem característica, né? A gente até compra ele com uma determinação de frequência de ressonância e ele vai basicamente oscilar nela, né? Então ele é bem preciso, né? Para a gente fazer clocks, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre a modelagem desse circuito, não é o escopo da disciplina, mas quem tem o livro do Cedro e se interessar, lá tem toda a dedução matemática de como fazer isso, né? Para o que a gente precisa fazer na disciplina ELT 085, a gente não vai entrar em detalhes, beleza? Então, com essa aula agora a gente fecha os osciladores lineares e nas próximas aulas a gente vai discutir os osciladores não lineares baseado em multivibradores, ok? Então, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!